maio de 2014, denunciávamos na tribuna deste fórum o agravamento da situação de violação de direitos humanos e territoriais dos povos indígenas no Brasil. Em nome de mais de 1 milhão de indígenas distribuídos em 305 povos diferentes, estamos de volta para declarar diante os representantes dos Estados e dos povos indígenas do mundo que o Estado brasileiro, ao invés de garantir a efetivação desses direitos assegurados pela Constituição Federal e pelos tratados internacionais ratificados pelo país, tem cada vez mais dado sinais em contrário. Inúmeras iniciativas estão em curso nos distintos âmbitos do Estado voltado a suprimir os nossos direitos. O ataque sistemático decorre de uma opção por um modelo neodesenvolvimentista e que se propõe disponibilizar as terras e territórios dos povos indígenas, dos pequenos agricultores, das comunidades tradicionais e das destinadas para áreas protegidas à exploração descontrolada dos bens naturais. A expansão do agronegócio, do monocultivo e da exploração mineral e a implantação de grandes empreendimentos e obras de infraestrutura tais como hidrelétrica, estrada, portos, hidrovias, linha de transmissão e usina nuclear. O Poder Executivo continua com a decisão política de paralisar os procedimentos de demarcação das terras indígenas, mesmo que estas estejam sem qualquer impedimento judicial e administrativo para serem declaradas pelo Ministério da Justiça ou homologadas pela Presidência da República. Soma-se a esta decisão a prática de atender os interesses dos invasores das terras indígenas por meio de instrumentos jurídicos, legislativo, político e administrativo, destinado a flexibilizar a legislação indigenista, ambiental e de proteção do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados. Alguns exemplos dessa desregulamentação de direitos são a Portaria 303, Portaria 060 e o Decreto 7975 no Poder Legislativo. Grupos representativos de interesses particulares insistem na tramitação de proposta que afeta direitos fundamentais da população brasileira, sobretudo os direitos territoriais dos povos indígenas, comunidades tradicionais e outras populações do campo, além dos direitos ambientais e das gerações futuras. Preocupa gravemente o desarquivamento de proposições legislativas destinadas a limitar, reduzir ou extinguir direitos indígenas, tal como a proposta de emenda constitucional PEC 215/2000, arquivada no final da legislatura passada, graças à mobilização dos povos indígenas e seus aliados. A PEC transfere ao Legislativo a responsabilidade de demarcar as terras indígenas titular e as terras quilombolas e criar unidade de conservação, usurpando uma prerrogativa constitucional do Poder Executivo. Na mesma direção, a bancada ruralista propõe a PEC 038, que transfere para o Senado Federal a responsabilidade de demarcar as terras indígenas. A PEC 237 de 2013, que visa legalizar o arrendamento das terras indígenas. O PL 1610 de 96, da mineração de terras indígenas. O PL 7735/14, do acesso ao patrimônio genético e ao projeto de lei complementar 227/12, que de maneira perversa converte interesses privados do agronegócio e de outros poderosos segmentos econômicos do país em relevante interesse público da União, pretendendo dessa forma legalizar a invasão e a usurpação dos territórios dos povos originários. Além dessa ofensiva voltada a suprimir os direitos indígenas, os ruralistas também querem legalizar o trabalho análogo a escravo, restringir os direitos dos trabalhadores, fortalecer a criação de uma infraestrutura
país afora, para facilitar a exportação de commodities agrícolas, entre outras prioridades. No Judiciário, a preocupação é com relação ao risco de serem confirmadas no plenário do Supremo Tribunal Federal decisões parciais tomadas pela segunda turma que anularam portaria declaratória de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos Guarani e Kaiowá, Terena no Mato Grosso do Sul e Canela no Maranhão. Segundo a decisão, esses povos não teriam direito à terra porque não estavam sobre ela em 5 de outubro de 1988. Se for confirmada essa interpretação, irá restringir os direitos territoriais de muitos outros povos, aumentando decisões contra procedimentos de demarcação de terra e o clima de conflito, violência contra os povos indígenas. E como não se bastasse, lideranças de comunidades indígenas que resistem e lutam pela defesa ou retomada do seu território são vítimas de ameaças, perseguições arbitrárias e assassinatos por parte, inclusive, de agentes públicos e dos invasores de suas terras. E dessa forma que o Estado brasileiro está tratando os povos indígenas. O governo federal descumpre a Constituição, os legisladores suprimem e o Judiciário restringe cada vez mais os direitos, principalmente territoriais. Enfim, há no Brasil uma violenta campanha de criminalização, deslegitimação, discriminação e racismo contra os povos indígenas, caracterizados como invasores, subvertentes da ordem e principalmente como obstáculo ao desenvolvimento nacional. A contribuição dos povos e territórios indígenas na defesa do território e da soberania nacional, na preservação do meio ambiente, dos bens naturais, das florestas, dos recursos hídricos, da biodiversidade, do equilíbrio climático e do bem viver da humanidade é escandalosamente ignorado. Face a esse quadro de agressões e regressão nos direitos indígenas, principalmente territoriais, Senhora Presidente, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, volta a reafirmar e a recomendar ao Fórum Permanente sobre Direitos Indígenas o quanto segue. Primeiro, que o Fórum Permanente envie urgentemente observadores ao Brasil para que acompanhem a realidade dos conflitos territoriais e a ofensiva estabelecida contra os direitos indígenas nos distintos poderes do Estado. 2. Que o Fórum urja ao Brasil a retomada do processo constitucional de demarcação das terras indígenas, cuja paralisação tem ampliado gravemente os conflitos territoriais, vitimando os nossos povos, comunidades e lideranças. Que o Fórum realize um seminário internacional em conjunto com o UNODOC, o NHRC, sobre a criminalização dos povos indígenas e suas organizações, quando esses defendem seus territórios humanos e territoriais, assegurando a recomendação e implementação de ações efetivas nas distintas áreas de interesse do povo indígena, principalmente a efetiva devolução e proteção dos nossos territórios tradicionais. Por fim, Senhora Presidente, queremos reafirmar a determinação dos nossos povos indígenas de continuarem unidos na luta pela defesa dos seus direitos fundamentais e acreditamos que os parentes indígenas de outras regiões do mundo e muitas outras organizações e movimentos sociais estão conosco nesta luta pela vida. Eis o caminho para a construção de uma sociedade realmente democrática, multiétnica, pluricultural e justa. Obrigado.